Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você, Peixes, a se inscrever e deixar também o seu like, que é importante para que essa leitura ela possa alcançar mais pessoas. Se você puder hypar esse vídeo, eu também ficarei muito agradecido para que outras pessoas possam se beneficiar das mensagens, conselhos, direcionamentos que a espiritualidade ela vai deixar aqui hoje nesta leitura. E eu quero lembrar você, Peixes, que as informações sobre os nossos serviços e produtos, elas se encontram todas aqui abaixo na descrição desta leitura. E como sempre, estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos, para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual, mas aqui você também vai encontrar as informações sobre nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, nosso calendário de fases lunares, guia do tarô, meditação e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, abrir a sua leitura de hoje com o tarô acástico. Peixes, por favor, espiritualidade da luz. O que Peixes precisa saber, ouvir nesse momento? Ok. Temos aqui Uriel e a Esfinge. Certo. Caminhos desconhecidos. Olha, eu já vejo aqui eles falando uma coisa, Peixes, que é o seguinte: você vai receber uma orientação para seguir ou não um caminho. Ou seja, pode significar que você está se questionando nesse momento se deve ou não fazer alguma coisa na tua vida, se deve ou não iniciar algo, se deve ou não arriscar, né? Aqui tem um quê de risco para alguns aí de vocês, sim, dentro, claro, de algo saudável, né? Seguro para você, mas aqui é como se você está se questionando se deve ou não seguir um determinado caminho, uma rota aqui que se apresentou para você ou vai se apresentar, ou se você deve ou não fazer alguma coisa, tá? E você vai receber aqui uma orientação espiritual para que você consiga saber o que fazer. Não vejo aqui o que é ainda, tá? A ascensão. E preso nas ruínas. Nesse momento, Peixes, talvez de fato você não saiba aqui o que fazer, né? O campo acástico no fundo do deck. Mas o campo acástico, inclusive, ele fala de você receber, de você acessar, na verdade, informações que vão contribuir para você aqui nessa jornada. E é interessante uma coisa porque, olha, aqui você tem, né, essa pessoa ainda para subir a montanha. E aqui a outra pessoa já chegou lá em cima, ela já chegou no topo da montanha, né? Ela já subiu, ela já ascendeu. Então aqui, por que a espiritualidade ela está falando que você vai receber essa orientação? Para você entender e de fato esse caminho que você está cogitando aí, né, de possibilidade, é o caminho que leva você aonde você quer. Porque essa carta da ascensão, ela também é vista como a carta da vitória, né? Como a carta do alcance, da meta, do objetivo, daquilo que você quer aí, né? Que é uma leitura geral. Para cada um vai ser algo diferente. Só que eu vejo algo novo na sua vida. Então, provavelmente você nunca fez o que eles estão trazendo aqui, né? Que você está pensando aí, de fato, em fazer. Porém, essa primeira linha da sua leitura, ela finaliza com preso nas ruínas. E preso nas ruínas fala de você não ver saída de uma situação. Só que aqui uma questão, Peixes, que você precisa saber assim: grande parte disso é da sua mente, né? Porque o preso nas ruínas aqui vai falar que a mente não está vendo saída para uma situação. Mas por quê? Porque ela pode estar focando somente em algo específico. Sendo que existem outras possibilidades, né? E aí eu entendo por que você vai receber aqui, inclusive a orientação. Porque é como se eles mostrassem, olha, o caminho é esse, mas se você está vendo dificuldade para entrar nesse caminho, ou para começar o que você quer começar, tem essa outra forma aqui de fazer acontecer. Tem essa outra forma aqui de você entrar nesse caminho. Tem esse outro passo que você pode dar aqui. Aqui não é mudar o caminho, tá? O caminho aquele é um só. E se você já está nele e você está duvidando, é esse mesmo que eles estão falando aqui. Mas parece que você encontrou algum obstáculo no caminho. Mais uma aqui, por favor. Ó, nós temos aqui a carta do conflito. Você pode ter iniciado algo novo aqui, você está passando por alguma dificuldade nessa questão, né? Para alguns aqui isso já aconteceu, você já iniciou o que você tinha que iniciar. Aqui tem muito uma questão de estava com medo e foi com medo mesmo. Só que agora você encontrou algum obstáculo. E aí para você, né, que a questão aqui, você já começou o que você tinha que começar e você encontrou um obstáculo agora,
que eles estão falando? Vai vir uma orientação para que você consiga ultrapassar esse obstáculo que você encontrou aí no caminho. Porque você não chegou ainda no alto da montanha, né? Você não chegou ainda aqui no ponto máximo aí de ascensão, no ápice, né? No cume da montanha, né? Não é assim que fala? Tá, vamos aqui já começar a ver com o tarô para a gente entender melhor esse obstáculo aqui que se apresentou para você ou que está se apresentando para quem ainda vai começar a iniciar esse caminho. O As de Ouros, ele quis aparecer aqui no corte do seu deck. Tarô, o que seria, por favor, essa energia do preso nas ruínas? Ok. 10 de espadas e um 3 de paus. É interessante, peixes, porque a todo momento eles falam assim, olhe em uma outra direção, veja de uma outra forma, olhe de uma outra maneira, porque você consegue resolver o que você está passando justamente deste jeito, tentando ver a situação de uma outra forma. Inclusive eles trazem uma coisa aqui que é o seguinte, né? Tente se colocar dentro do seu contexto como se você fosse uma terceira pessoa, como se você estivesse analisando a situação de alguém. E aí, provavelmente, quando você faz isso, já que eles estão trazendo essa orientação, você consegue ver uma saída, 3 de paus aqui, que é a pessoa visionária, né? Que você não estava vendo anteriormente. Só que isso aqui é uma prática que você precisa fazer, de fato, na sua vida. Você se coloca aí sentado, deitado, não sei, tira um tempo para você e pensa, se eu estivesse analisando a situação de uma outra pessoa, o que eu diria, por exemplo, para essa pessoa? 8 de paus aqui, tá vendo? Você recebe algum direcionamento, alguma clareza. E quando você se coloca nessa posição de fazer essa prática que eles estão falando aqui, você também está abrindo, olha, espaço para a espiritualidade falar com você. Por quê? Porque pode ser que aqui você está muito preocupado, né, preocupada aí com a sua questão. E aí você está assim, atordoada, você não está vendo a saída, né, que você precisa para, de fato, seguir o teu caminho aí e chegar no cume aqui da montanha, né? Chegar no seu destino, no seu objetivo final. Mais uma, por favor, para preso nas ruínas. As de espadas, que é a solução, que é a clareza mental. Mas aqui você precisa se colocar nesse estado. Então é você conscientemente e propositalmente parando para poder entender o que eles estão querendo aqui mostrar para você e fazer, fazer esse exercício que eles trouxeram aqui para você. Aqui você pode até colocar como se fosse um amigo seu, né? Uma pessoa conhecida sua. Se fulano de tal estivesse passando pelo que eu estou passando e eu estou analisando essa situação de fora, o que eu aconselharia, o que eu faria, o que eu diria para esse amigo, para essa amiga, para essa pessoa aqui que eu coloquei no meu lugar dentro, né, dessa prática, desse exercício aqui que eu estou fazendo. Porque aqui você vê uma saída que você não está vendo. O que é a carta do barco? 7 de ouros e Rei de ouros. Aqui eles só estão evidenciando mesmo o desafio que você encontrou no caminho daquilo que você quer, da onde você quer chegar. Tá, o que é Uriel e a Esfinge? Rainha de ouros e uma rainha de paus. Olha, peixes, aqui a espiritualidade ela vai lembrar que para que você continue, ou para que você comece o que você tem que começar, ou continue a fazer o que você se propôs a fazer, você tem que confiar no seu taco. Não tem outra coisa aqui que eu possa dizer para você. Porque rainha de ouros e rainha de paus é quando você sabe o seu próprio valor, quando você reconhece as suas habilidades. E se você não reconhece, o conselho já foi dado aqui. Pare e veja. Você pode, inclusive, para você que tem problema aqui com autoestima, com autoconfiança, você pode, por exemplo, se olhar no espelho e falar para você. Você é autoconfiante, você é bem-sucedido, você é amado, você é empoderado, é empoderada, você tem valor, você é importante. Para você lembrar das suas habilidades aqui, das suas competências e fazer o que você tem que fazer aqui.
Aqui para alguns pode ter uma questão de você não reconhecer o seu próprio valor, de você não reconhecer a sua própria habilidade. E aí quando você chega, né, nos desafios aqui, você tende a parar. Por quê? Porque você pensa que não vai conseguir passar. E aí a sua visão aqui, olha, ela trava, né? Você não consegue entrar no 3 de paus. Você para no 10 de espadas. E o 10 de espadas ele pode, né, ser visto como uma carta de desistência, quando a gente leva ela em primeira pessoa, né? E você, por exemplo, que ainda vai começar a fazer aqui alguma coisa, o que eles estão falando para você? Já trabalhe esse empoderamento. Já trabalhe o seu valor. Saiba quem é você. Reconheça aqui a sua luz, a sua sombra, as suas habilidades, dons, talentos. Saiba onde você pode chegar, para que quando esse obstáculo ele chegue no teu caminho, você não venha a querer desistir. Que você não pare, né, para chegar lá no alto da montanha. Algo mais aqui? Valete de espadas. Aqui você às vezes, peixe, distorce a sua própria imagem, tá? É muito claro isso aqui para mim na leitura. É como se você não se visse, às vezes, ou sempre, não sei, né? Como uma pessoa de potencial que você é. Aqui é uma questão de autossabotagem em relação à própria imagem. Aqui caiu assim, né? Na mesa está nessa ordem aqui. Então, o valete de espadas, ele olha para a rainha de paus e para a rainha de ouros aqui. Só que claro que a rainha de paus e a rainha de ouros, elas sobressaem, né, energeticamente falando, e até no estudo do tarô, sobre o valete de espadas, né? Porque aqui é como se fosse, assim, adultos maduros, e aqui é como se fosse um adolescente maturo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, esse adolescente maturo fala coisas para esses adultos maduros, que se de fato, né, maduros eles são, eles não se deixariam abalar. Só que aqui no caso, do jeito que está vindo na sua leitura, é como se você se sentisse abalado. E isso pode ser até literal para alguns de vocês, né? Onde você se sente muito mexido com o que falam para você. Ó, 3 de copas, né? Outras pessoas podem estar realmente envolvidas aqui. Mas aqui está muito mais da primeira pessoa, ou seja, você tendo uma certa distorção da sua própria imagem aqui. Aqui, inclusive, fala muito da beleza, tá? Da sua beleza física. Ó, ele apareceu aquela hora no corte, ele veio, né? As de ouros, mostrando que existe algo novo aqui, que ou você já iniciou, ou você vai iniciar ainda. 6 de ouros. Tá, o que seria o 6 de ouros? Os enamorados. Aqui eles mostram, peixes, que sim, você tem o seu livre-arbítrio, né, em relação a essa questão, mas se você chegar num ponto de equilíbrio aqui, você tem tudo para poder continuar. Você tem tudo aqui, ó, para incorporar o Cavaleiro de Espadas e não desistir. Tanto para quem já começou, quanto para quem ainda vai começar. Mas o 6 de ouros aqui é principalmente para você que já começou e encontrou aqui esse ponto de desafio, né? Essa questão que você precisa vencer nesse momento. Só que aqui vença a sua mente, tá? Em primeiro lugar que eles estão falando. Trabalhe a sua mente, trabalhe o seu mental, trabalhe aqui afirmações positivas sobre você mesma, sobre você mesmo. É interessante porque aqui eles já haviam falado sobre a questão da mente, né? E aqui veio o quê? Justamente o valete de espadas, que é o distorsor. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas é a energia que distorce os pensamentos contra você mesmo. Algo mais, tarô, que eles precisam saber? Ó, 8 de espadas. Tem muita questão aqui, peixes, mental. A força é como se você não reconhecesse, até porque a força caiu na mesa invertida, mas aqui é como se você não reconhecesse as habilidades que você tem. E até habilidade de controle no sentido, assim, de como você lida com uma situação. A gente controla poucas coisas, né? Mas aqui você tem uma certa habilidade que você não percebeu ainda de se controlar mediante os acontecimentos na sua vida. Aqui é aquela questão, a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas a gente pode controlar como vamos reagir em relação ao que aconteceu, entende? Então aqui é justamente isso, você tendo dificuldade em fazer isso. Aqui é como se algo tivesse dominado você, eu sinto um certo desespero para alguns aqui.
o Imperador, 2 de espadas, mais uma. E o mago, mas você vai aqui encontrar a saída, tá? Eles estão dizendo que se você aplica na sua vida o conselho que eles passaram aqui, os conselhos, né, que eles passaram e o final que a gente vai ver aqui agora, você consegue encontrar uma saída aí para a sua situação. Porque é como se você fosse, olha, pegar de volta o seu poder. Ou reconhecê-lo aí pela primeira vez que seja, né? Conselho final para peixes, por favor. Olha só, as montanhas que falam sobre desafios, mas o conselho aqui é você se manter firme na questão em si. Ó, para um tempo, recue, recarregue-se, recupere-se, se conecte com você, né? Faça essa prática, esse trabalho que eles passaram aqui e mantenha-se firme aí no teu caminho, porque o seu destino final é de fato, né, como foi mostrado aqui, no alto desta montanha e não no meio aí ou embaixo, né, dela, ok? Então é isso, peixes, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.